Olá, povo meu, que a paz do Senhor Jesus vos acompanhe em todo o seu caminhar. No Gotejando Doutrina de hoje, nós vamos aprender a discernir os filhos de Deus dos filhos do diabo. Nós vamos aprender a saber quem é filho de Deus realmente e quem são os filhos do diabo, como diz as Escrituras. Todos nós aprendemos, através das Escrituras Sagradas, que na presença de Deus existe aqueles que são o joio e existe aqueles que são o trigo. E a palavra de Deus diz que o joio será separado do trigo naquele grande dia. E quem vai fazer essa separação é o próprio Senhor Jesus, o dono da seara. É Ele mesmo que vai se encarregar de fazer essa separação. Então nós vamos aprender aqui, à luz da palavra de Deus, quem é de Deus e quem é do diabo. Pega a sua Bíblia comigo aí, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler aqui alguns textos aqui importantes. Na primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola do apóstolo João. Vamos ler do capítulo 3, a partir do versículo de número 10. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, a partir do versículo de número 10. Diz assim o texto, Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era filho do maligno e matou o seu próprio irmão. E por causa o matou. O porquê o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram boas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo está vos aborrecendo. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama o seu irmão ainda permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida herdará permanentemente a vida eterna. Conhecemos o amor de Deus nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Versículo de número 8 do capítulo 4. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só. Então, meu amado, nós já começamos aqui a entender uma coisa importante, Nós já começamos aqui a aprender a ter o discernimento espiritual por intermédio da palavra de Deus. A palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus nos traz discernimento espiritual, para que a gente saiba quem é de Deus e quem é do diabo. Meu amado, é uma palavra um pouco pesada, mas é o que está escrito nas Escrituras. É o que Deus deixou para nós aqui, Que existe os filhos de Deus e os filhos do diabo. E quem é os filhos de Deus? Os filhos de Deus é aquele que ama o seu irmão, aquele que entendeu o princípio do amor. Por quê? Porque Deus é amor, 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando você aprende a amar, quando você ama o seu irmão, o seu próximo, como a ti mesmo, quando você põe em prática essa essência, você é filho de Deus. Mas quando você não põe em prática essa essência, você passa a ser filho do diabo. Então, meu amado, entenda isso. O texto é bem clássico. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso,
porque nele não há verdade alguma. Se você não ama a Deus, se você não ama o teu irmão que você está vendo, como que você pode dizer que ama a Deus se você não vê Deus? Deus é espírito. Então é contraditório. Então o texto bíblico, ele é bem clássico em nos ensinar que se eu digo que amo a Deus, que é invisível, é espírito, eu tenho que primeiro amar o meu irmão que eu estou vendo. Caso contrário, eu não amo a Deus. Se eu não amar o meu irmão que eu estou vendo, eu não tenho condições de amar a Deus que eu não vejo. Então, a palavra ela nos traz um discernimento muito claro. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu vejo pessoas hoje dentro da igreja, pessoas que se dizem cristãs, falando, eu não vou com a cara daquele irmão, eu não gosto daquele irmão, né? Eu vejo pessoas que se dizem de Deus, fazendo de tudo para prejudicar o irmão, para matar o irmão, até mesmo na fé, né? A liderança pastoral, a igreja faz de tudo para ganhar uma alma e trazer para a igreja. Mas o irmão que diz que é de Deus, que diz que é cristão, porque ele não foi com a cara daquele irmão, ele começa a perseguir aquele irmão, começa a fazer de tudo para poder demonstrar a sua antipatia por aquele irmão, que chega um momento que o irmão fica tão oprimido que o irmão acaba saindo da igreja e voltando para o mundo. Então o falso irmão, o falso cristão, ele não tem amor nenhum pelo seu irmão. Pelo contrário, ele tem mágoa no coração, ele tem inveja, ele tem raiva, ele tem ódio, né? Ele faz de tudo para poder prejudicar o irmão. Então essa pessoa aí, irmãos, a Bíblia diz que eles são filhos do diabo. Pastor, mas está dentro da igreja. Pastor, mas como é que o senhor me explica isso? Ele entregou a vida para Jesus, qual é o problema? Todo mundo diz que é de Jesus, filho. Todo mundo diz que é de Jesus. Dizer que é de Jesus é uma coisa, ser de Jesus de verdade é outra. Por quê? Como é que eu provo que eu sou de Jesus? Pelas minhas atitudes, pela demonstração de amor para com o meu próximo, independente de quem ele é. Aí sim, eu estou demonstrando na prática que eu sou de Deus, irmãos, né? As minhas atitudes provam que eu sou de Deus, porque eu amo meu irmão. Agora, aquela pessoa que diz que ama, mas só vive prejudicando, maltratando, falando mal, denegrindo, perseguindo, esse daí não é de Deus, esse é filho do diabo, que está dentro da igreja. Por quê? Porque dentro da igreja tem o trigo, que é de Deus, que são os filhos de Deus, e tem o joio, que são os filhos do diabo. Então dentro da igreja, nem todo mundo é de Deus não, meu amado. Entenda isso. Nem todo mundo é de Deus. Então vamos ler aqui um texto bíblico aqui, de 1 João mesmo, capítulo 3, versículo de número 18. Meus filhinhos, diz o texto, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra e por verdade. Querido, entenda isso aqui. A demonstração de amor, ela não está limitada a palavras somente. Sabe aquela pessoa que diz, eu te amo, eu já disse que te amo hoje? Não está limitado só a palavras. Ela tem que provar que te ama quando você precisar dela. Ir lá estender uma mão amiga para você, te socorrer, te ajudar em oração, te abraçar, te acolher quando for preciso, né? Então essa pessoa que faz isso, ela realmente ama, porque ela demonstra com atitudes. Por isso que o texto bíblico está dizendo, não amemos só de palavra, nem de língua, mas por obra e por verdade. A demonstração de amor, ela é feita na prática. É bom falar que ama? Mas é muito melhor praticar o amor. Porque tem muita gente que diz que ama, mas na hora H não demonstra amor. É o primeiro a virar as costas para aquele irmão. Então, meu amado, um conselho que eu digo para você, fica muito ligado com essas pessoas, com esses falsos irmãos que chega para você e fala assim, poxa, eu não gosto de fulano, eu não vou com a cara de ciclano. Ou chega para você para falar mal do irmão, para denegrir o irmão, para tentar conspirar contra o irmão. Foge dessas pessoas, irmão. Foge. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo nos ensinou
que dos falsos irmãos nós temos que nos apartar deles. Então, meus amados, é muito simples você discernir quem é de Deus e quem não é. Esses irmãozinhos que diz que não vai com a cara do irmão, que não gosta de ciclano, não gosta de beltrano, meu amado, esses irmãozinhos aí ainda precisam se converter. Eles não foram convertidos ainda não. Eles ainda estão sendo filhos do diabo. Eles precisam renunciar às obras do diabo, né? E passar a fazer as obras de Deus, para que eles possam realmente ser filhos de Deus, né? Nem todos, disse o apóstolo Paulo, que estão em Israel são israelitas, ou seja, nem todos que estão dentro da igreja são realmente cristãos. Por quê? Porque o cristão, ele tem que dar bons frutos. Vem comigo aqui na palavra de Deus. Abre a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus. Vamos ver o que Jesus fala, né, acerca do verdadeiro cristão. Jesus usa uma metáfora, né, para falar sobre isso. Porque nós somos comparados a uma árvore. E Jesus vai dizer assim, ó, em Mateus 7. Vamos lá. Mateus 7, versículo 17. Diz assim, ó. Jesus disse, ó. Assim toda árvore boa produz frutos bons. E toda árvore mal produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos. E nem a árvore mal dá bons frutos. Toda árvore que não dá fruto tem que ser cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis a árvore. Essa árvore aqui somos nós. Jesus está usando uma metáfora para falar a nosso respeito. Que se somos boas árvores, temos que dar bons frutos. Mas se somos árvores ruins, nós vamos dar maus frutos. Então, não tem como você ficar enganado. Você só fica enganado se você não conhecer a palavra de Deus. Num ambiente de igreja, por exemplo, né? Que é um ambiente que a gente está cotidianamente ali, pelo menos 3 vezes na semana, a gente está em constante convivência com aqueles irmãos ali. Num ambiente como esse, por exemplo, é fácil você discernir quem é os filhos de Deus e quem é os filhos do diabo. A própria palavra aqui já está te dando de bandeja para você discernir. Então não se engane com essas pessoas que diz que é filho de Deus, mas que não ama o seu irmão, mas que odeia o seu irmão, que diz que não vai com a cara do irmão. Meu amado, esses são filhos do diabo. Aparta-te deles, diz as escrituras sagradas, né? Vamos ler mais um pouquinho aqui da palavra, aqui mesmo, né, Epístola de 1 João. Vamos lá, no capítulo 4, versículo 19. Olha o que diz. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha só, nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, né? Se alguém diz, versículo 20, eu amo a Deus, mas aborrece o seu irmão, ele é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, o qual está vendo, como pode amar a Deus que não está vendo? Olha aí, é que eu já tinha dito anteriormente. Se você não consegue amar o teu irmão que você está vendo ele, você está cotidianamente junto dele, convivendo com ele, como é que você vai dizer que ama a Deus que você não vê a Deus? Então, para você amar a Deus, primeiro você tem que amar o teu irmão, né? E quando você faz um bem para o teu irmão, ou para o teu próximo, seja ele quem for, você está demonstrando na prática que você realmente ama a Deus, né? Eu me lembro quando Jesus falou, olha, se algum de vocês der um só copo d'água a um dos meus pequeninos, a mim está me dando. Então, quando nós damos um copinho de água a quem quer que seja, é como se nós estivéssemos dando para Deus. Então, nós precisamos entender esses princípios, né? A Bíblia, Jesus vai dizer em Mateus 25 que naquele grande dia ele vai separar o bode da ovelha. Quem é o bode? Os filhos do diabo. Quem é as ovelhas? Os filhos de Deus. Naquele grande dia ele vai separar, ele vai dizer, olha, os bodes, os filhos do diabo, eu vou colocar à minha esquerda. E as ovelhas eu vou colocar à minha direita. E para quem tiver à minha direita, eu vou dizer,
Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive com frio e me aqueceste, estive enfermo, foste me visitar, estive preso, foste me ver. E aí eles dirão para o Senhor: Senhor, quando nós te vimos com fome e te demos de comida, quando nós te vimos com frio e te vestimos, quando nós te vimos preso ou enfermo e fomos te visitar. Aí Jesus vai dizer: quando vocês fizeram um desses pequenininhos, fizeste para mim também. Mas para os bodes que ele vai colocar à sua esquerda, né, ele vai dizer o seguinte: olha, apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci, por fogo eterno. Porque tive fome, não me deste de comer, estive com frio, não me aqueceste, né? Estive doente, não foste me ver, estive preso, não foste me visitar. Então apartai-vos de mim, maldito, por fogo eterno, que eu nunca vos conheci. Então, meu amado, entenda, é muito fácil você saber quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Não é porque está na igreja que é filho de Deus, não. Dentro da igreja tem muito filho do diabo, que é o joio, que está lá escondido, está lá infiltrado, atrapalhando a obra, perseguindo os irmãos, atrapalhando o pastor, né? Então, fique atento com esses irmãos. Fuja dessas pessoas, porque o próximo a ser morto pode ser você. Mas não deixe de orar por elas, para que Deus possa ter misericórdia, libertar elas, transformar a mente delas, causar uma metanoia, né, que é mudança de mente, para que elas possam deixar de ser filho do diabo e realmente se arrepender, se converter e passar a ser filhos de Deus. Então, se você é de Deus, ame o teu irmão, ame o teu irmão, ame o teu próximo, independente de quem ele é, e dê o seu melhor, porque essa é a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra possa ter trazido discernimento para você, em nome de Jesus. Amém.